Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: Indo de caminho, entrou Jesus, num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Texto bem conhecido, irmãos, de todos nós cristãos. É um texto que relata duas atitudes diferentes de duas irmãs de Lázaro, que nos mostra, que nos denota atitudes que devemos ter em relação a Jesus. O texto nos mostra que já havia uma certa intimidade do Senhor Jesus com esta família, porque Marta não iria chamar um desconhecido para entrar na sua casa. Jesus já tinha uma certa intimidade com essa família. Então, ao saber que Jesus estava a passar por Betânia, ela chama o Senhor e seus discípulos para se hospedar na sua casa. Nós sabemos que nesse ato de Marta em chamar Jesus para entrar na sua casa, já é um ato bem gratificante, bem prazeroso. Por quê? Porque todo cristão precisa ter o prazer de ter Jesus dentro do seu lar. O Evangelho de Cristo, ele tem que estar dentro de nós, dentro da nossa casa, de uma forma prazerosa, de uma forma que nos dá prazer, de uma forma que nos alegra, de uma forma que a tristeza tem que saltar de alegria, como diz as Escrituras. As Escrituras dizem que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Então, só neste ato de Marta, convidar o Senhor Jesus a entrar no seu lar, já é um ato de alegria, é um ato de saber que dentro do seu lar vai estar o mestre dos mestres, e com certeza algo de bom Jesus transmitiria naquele lar, repassaria ou ensinaria aquelas duas mulheres. O texto nos fala que as duas irmãs estavam no mesmo espaço físico, e que tiveram as mesmas oportunidades. O problema foi que Marta só olhou para os afazeres domésticos. Ela deu prioridade aos afazeres domésticos. E não que isso seja algo errado. Não. Lógico que as donas de casa, juntamente com os seus esposos, agora neste momento de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, tem que haver os seus afazeres domésticos. Eu fico de fora, irmão, porque eu confesso que na minha casa, eu não lavo uma colher. Mas aquele que faz e é honroso ajudar a sua esposa, tem que dar prioridade aos afazeres domésticos. O problema foi que Marta esqueceu que ali estava Jesus, e era uma rica e ótima oportunidade de aprendizado do mestre. Estava dentro da sua casa 12 discípulos, mas Jesus 13 homens. Tinha que ter alimento para todos. Ninguém sabe, pois o texto não nos relata em qual horário foi isso. Se foi pela manhã, se foi pela tarde. Independente do horário, ia ter que ter a refeição para 13 homens. Agora,
Marta se preocupou com os afazeres e Maria observou que ela tinha nas mãos uma rica oportunidade de aprender do Senhor Jesus, e o texto nos fala que ela se prostrou, se colocou aos pés de Cristo. E é isso que Deus quer falar conosco nesta noite. Para você receber a sua vitória, para você receber a sua bênção, para você receber a sua prosperidade espiritual. E eu falo espiritual porque na IADEP nunca iremos dizer que a prosperidade financeira ela vai se sobrepor à espiritualidade, seu crescimento espiritual. Precisamos do dinheiro sim, mas não é a prioridade, porque Jesus nos ensinou que aquele que ama mais o dinheiro corre um grande risco de se esquecer da prioridade, que é o reino dos céus. Aquele que ama, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, diz a palavra. Então, Maria, ela pegou a sua oportunidade e fez valer a pena. Sabia que era uma rica oportunidade e que ela não poderia deixar aquela oportunidade escapar de aprender algo de Cristo. Nós vamos ver lá na frente como foi proveitoso esse tempo que Maria se prostrou aos pés de Cristo. Ao estudar esse texto, ao pesquisar, eu vi uma frase excelente que retrata muito os nossos dias de hoje. E dizia assim: atitude de Maria no tempo de Marta. Em relação ao nosso tempo, a atitude de Maria se prostrar aos pés de Jesus no tempo de Marta, que é uma correria que nós estamos vivendo. Agora, por conta da pandemia, está todo mundo dentro de casa, mas antes dessa pandemia, e eu creio, em nome de Jesus, quando ela passar, que nós iremos voltar ao nosso dia a dia, iremos voltar ao nosso cotidiano, vai voltar a correria, irmão. Acordar às 5h30, 5 horas, 20 para as 5 da manhã. Ô meu irmão Walter, né irmão Walter? De madrugada, para pegar um ônibus, para chegar cedo na loja, para fazer o devocional com os funcionários. Vai voltar, irmão Walter. Vai voltar a minha rotina de sair de casa cedinho com a minha esposa, deixar ela no trabalho e rodar essa fortaleza inteira em cima de uma moto como motoboy. Vai voltar este tempo. Então a atitude de Maria no tempo de Marta, a atitude de se prostrar aos pés de Jesus num tempo de correria. É isso que Deus espera de nós. Que nós coloquemos no nosso coração buscar sempre o aprendizado de Jesus. Não deixando de lado as responsabilidades dos afazeres. Mas não se pode ter a prioridade os afazeres. Marta criou uma barreira ao optar por só fazer os afazeres domésticos. Ficou mais na cozinha do que na sala. Uma curiosidade que eu achei, que eu pesquisei: Jesus, como mestre da sua época, foi o único que permitiu uma mulher ficar aos seus pés, buscando o aprendizado. Judeu não tinha esse hábito, irmãos, de permitir mulher ficar na sinagoga para aprender. As esposas tinham que permanecer em casa e os seus maridos é que iam ensiná-la. Jesus quebra, irmão, paradigmas e culturas, quando também entrou na cidade de Samaria e teve um diálogo com a mulher naquele poço, a qual nós conhecemos bem o texto. Jesus quebra, Senhor, toda a barreira judaica, quando toca num leproso, quando toca num esquife, num cadáver, a qual a lei proibia tudo isso. Mas Jesus veio para cumprir a lei. E quando Ele quebra essas barreiras, Ele está nos ensinando a amar o nosso próximo, a conversar com o nosso próximo, a ter diálogo com todas as pessoas de uma forma moderada e uma forma consciente de mostrar o Evangelho a toda criatura. Hoje, nos nossos tempos, 2020 anos após
Cristo aparecer nessa terra, nós sabemos que o contexto do mundo hoje é bem diferente. As mulheres hoje já têm uma posição na sociedade bem firmada, e isso é válido. Mas nós temos que ter a consciência que não podemos colocar barreira, não podemos impedir que a palavra de Deus entre no nosso coração para fazer morada junto com o Espírito Santo, para nos auxiliar no nosso crescimento espiritual, na nossa espiritualidade, no nosso crescimento de vida cristã que vai nos conduzir aos céus. Um verdadeiro cristão, um cristão vitorioso, aquele que já é mais do que vencedor, ele nunca vai se sentir que já conseguiu aprender tudo da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, quanto mais ele ler, quanto mais ele buscar, mais sede ele vai ter. E aí nós nos deparamos com aquele texto de João 4, que é lá do poço da mulher samaritana, onde Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pediria e ele te daria a água da vida. E essa água jorraria. Quer dizer, irmão, você não se contém, você não se satisfaz em ficar no supérfluo, e sim você busca ir no mais profundo do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina, a buscar o Senhor cada dia mais. E aí, de um passo de cada vez, um degrauzinho de cada vez, você vai subindo na sua vida espiritual e na sua vida cristã. Em relação ao conhecimento bíblico que devemos sempre buscar, a maioria das vezes Jesus quer nos ensinar na sala e estamos sempre na cozinha. Sala, fala de um lugar de receber amigos, de ter conversas francas, sinceras e amigáveis. Ah, irmão, se você quer vencer na sua vida, irmão, você que nos assiste e ainda não confessou a Jesus, quer ser vencedor também na sua vida, você tem que ter uma intimidade com Cristo. Coloque Ele no seu lar, esteja sempre na sala com Ele, para ter conversas francas, agradáveis e ensinamentos perfeitos e maravilhosos para você. Cozinha fala de lugar de atenção, um lugar de concentração, que não se pode estar na cozinha, irmão, desatento ao que você está fazendo lá. Não se fica na cozinha, irmão, despercebido, senão a panela queima, o arroz queima, o feijão. Mas também fala de concentração, fala de você estar atento àquilo que você está fazendo. Em relação às Escrituras, fique atento ao que a palavra de Deus nos ensina e o que está acontecendo no mundo agora, meu querido. Porque o que está acontecendo agora é, como disse o nosso pastor, é o princípio das dores. Ainda não é a dor, ainda não é o começo do fim, é o princípio daquilo que virá. Agora, quando você se dispõe a estar na sala, junto aos pés de Cristo, aprendendo, tendo intimidade, buscando conhecê-lo, buscando uma condição de amizade íntima, que é o que Deus quer com você, que é o que o Espírito Santo quer fazer em você, ter uma intimidade íntima, de amigos íntimos, para revelar a mim e a você os mistérios da palavra de Deus. Muitas das vezes vivendo nossa vida sem dar a importância ao maravilhoso auxílio de Deus. É aquele momento quando estamos desleixados, é aquele momento quando não damos a importância da palavra de Deus, é aquele momento a qual não nos doamos com toda a nossa alma ao aprendizado da palavra, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a se encher das maravilhas de Deus. É quando estamos dispersos, quando estamos como Marta, só preocupado com o que comer, o que vestir, com o nosso trabalho, com o casamento, com os filhos, com a esposa, com conta bancária. Tudo isso nos tira a concentração do Evangelho.
Mas, irmão Fábio, isso é importante, sim. O que eu quero dizer é que não pode ser a prioridade. Diz as Escrituras Sagradas: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você crê no Evangelho, o Evangelho cuida de você. Quando você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus lhe guarda. Quando você crê em Jesus, Jesus lhe dá a condição de salvação. Quando você crê em Deus, Deus cuida de ti. Em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Marta convida Jesus para entrar na sua casa pelo prazer de tê-lo em seu lar. Ela não estava doente, nem com problemas financeiros, nem com dificuldade nenhuma. Era o prazer de ter Jesus na sua casa. Ah, irmão, crente vitorioso tem que ter esse prazer. Crente vitorioso tem que ter esse desejo. Crente vitorioso tem que ter esta vontade de fazer Jesus permanecer no seu lar. Como se faz isso, irmão Fábio? Santidade, comunhão, oração, leitura da palavra, unidade, fraternidade. Tudo isso, meu querido, colabora para que o Espírito Santo permaneça no seu lar, o Consolador enviado por Jesus. E o Consolador estando no seu lar, pode ter certeza, a segunda pessoa da Trindade também estará lá. A primeira pessoa da Trindade na pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, também estará lá no seu lar. Maria, por sua vez, teve o prazer em aprender. Olha só como as duas tiveram atitudes importantes. Marta chama Jesus pelo prazer de tê-lo dentro do seu lar. Infelizmente não priorizou a presença de Jesus. Maria, por sua vez, priorizou Jesus dentro do seu lar, porque sabia que de Jesus sairia grandes ensinamentos. A única atitude correta para sermos mais do que vencedor é sempre estar aos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos. Salmo 37:5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que a palavra nos ensina. É essa atitude que você deve ter. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele. E seja fiel a Ele, que pode ter certeza absoluta que Ele vai cuidar de ti. Que Ele vai cuidar da tua casa. Que Ele vai cuidar dos teus familiares. Que Ele vai estar sempre junto de você nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque Jesus disse isso. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu creio, irmão. Eu creio nesta palavra de Jesus. Eu creio que Ele é quem vai nos fazer vencer em todos os momentos e dificuldades da nossa vida. Porque está escrito: Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se está escrito na palavra, é porque Deus vai cumpri-la. E saiba que na palavra de Deus tem bênçãos, mas também tem maldições. Então o crente vitorioso, ele vive pelas bênçãos. Ele teme as maldições. Domingo, se não me falha a memória, pois segunda não pude estar aqui. Mas se não me falha a memória, domingo o nosso pastor falou que antes não temia o inferno, mas depois que teve um encontro verdadeiro com Cristo, após a sua reconciliação, agora sim teme. E é para temer mesmo, porque é lá que vai estar todos aqueles que infelizmente não derem ouvidos à palavra do Senhor, nem praticam a palavra do Senhor. Porque está na Escritura: não sejam meros ouvintes, e sim praticantes da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouviu, teve fé, amém. Agora tem que ter prática, agora tem que ter perseverança, agora tem que ter firmeza, agora tem que ter convicção.
Agora tem que ter fé. Sentar aos pés de Cristo também significa praticar os seus ensinamentos. Acabei de falar. Precisa de prática. Crente vencedor precisa de prática. Sequência. Sempre está naquela mesma rotina de oração, de jejum, consagração. Buscando sempre Deus. Buscando sempre melhorar. Buscando sempre crescer. Buscando sempre absorver os mistérios que a palavra de Deus tem contida para nós. Esse sim é o verdadeiro exemplo para nós. Maria, conhecimento, buscou conhecimento. Marta, os afazeres. Jesus queria que Marta desfrutasse do banquete que ele estava oferecendo e que ela usufruísse da limpeza espiritual a qual ela estava precisando. Irmão Fábio, Marta estava precisando. No capítulo 11 do livro de João, vai nos mostrar isso, irmãos. No capítulo 11 do livro de João, vai falar da morte de Lázaro. Quando Lázaro morre, Marta manda um recado para Jesus e pede para Jesus ir até lá. Jesus diz que precisa ainda reter alguns dias, não ir no momento em que foi chamado, porque aquela morte não era para condenação, mas para a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus ainda passa 4 dias para ir até Betânia. Quando vai chegando em Betânia, Marta escuta que Jesus já estava a caminho e corre até o encontro de Jesus. E o texto bíblico diz que Marta ficou em casa. Olha de novo a Marta com uma percepção diferente, com uma percepção diferente de Marta. Marta sabe que Jesus está vindo, corre desesperada ao encontro de Jesus. Maria, sabendo que Jesus está vindo, sabendo que Ele é a resposta, sabendo que Ele pode resolver qualquer problema, até um problema de morte, que era o caso do seu irmão, ficou em casa, quieta, esperando Jesus chegar. Marta chega e diz: ah, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: Marta, mas essa morte, ele não morreu, ele só dorme. E ele será ressuscitado para o nome do meu Pai ser glorificado. Aí Marta diz: bem sei, Senhor, que ele será ressuscitado naquele grande dia. Dá para perceber como Marta não tem a percepção do que Jesus estava falando? Está vendo como ela precisava de uma limpeza, ela precisava de uma injeção de espiritualidade, a qual ela poderia ter recebido no episódio em que Jesus estava no seu lar, se ela tivesse dado prioridade, como a sua irmã deu, ficar aos pés de Cristo. Depois iria fazer o alimento que os 13 homens iriam necessitar na sua casa. Mas o texto diz que quando Jesus chega, ela corre para fazer as coisas e a sua irmã se senta. Ela volta para casa e parece que Jesus chama Maria, manda chamar Maria. E aí ela chega para Maria e diz: o mestre te chama. Aí sim, Maria vai ao encontro de Jesus. Dá para perceber a diferença? A qual nos mostra a palavra, em que um estágio espiritual daquele que busca estar sempre na presença de Deus, buscando aprender de Jesus, ele tem calma. Ele sabe que Jesus pode resolver qualquer problema, qualquer situação. É só colocar na mão do Senhor e Ele sabe resolver qualquer causa. Antes de você pedir o que você necessita, Jesus já sabe o que você está necessitando.
Precisa de uma porta de emprego. Deus sabe que você precisa trabalhar. Tem uma enfermidade. Deus já sabia que essa enfermidade ia chegar. Então dá para a gente perceber, no episódio da morte de Lázaro, que Maria, ela se desespera, mais uma vez, ao correr ao encontro de Jesus. Jesus chama Maria, vai ao sepulcro, vê Maria chorar. Quando Jesus vê Maria e Marta chorar, aí a Bíblia diz: e Jesus chorou. Ah, irmãos, deveria ter sido uma cena bem lamentável, de uma certa forma, para que Jesus chorasse. Deveria ser uma cena bem triste, ver duas irmãs pranteando um luto de um irmão, para sair de Jesus um sentimento tão profundo, de tristeza, e ao mesmo tempo de alegria, porque, como Jesus disse às duas irmãs, aquela morte não era para condenação de Lázaro, e sim para mostrar o poder que ele tinha até sobre a morte. Manda tirar a pedra e dar uma ordem para aquele sepulcro. E lá de dentro vem um homem, todo enfaixado, pulando. E todos que estavam ali são testemunhas oculares que Jesus ressuscitou Lázaro. Interessante é que Lázaro ressuscita para morrer de novo. Porque Lázaro morreu, Jesus ressuscitou e Lázaro morreu de novo. Mas ele um dia vai escutar o seu nome ser chamado para uma ressurreição bem diferente da primeira. Aleluia. Uma ressurreição para estar com Cristo no céu, desfrutando das bênçãos celestes, desfrutando do gozo eterno. Eu e você temos a oportunidade de estar aos pés de Cristo, aprender dele, buscá-lo com a intensidade com todas as nossas forças, para um dia ou sermos arrebatados, ou morrermos e sermos ressuscitados, para estar com Cristo nos ares. Crente vencedor, a atitude que você deve tomar é de estar sempre nos pés de Cristo. Você que nos assiste, que ainda não confessou o nome de Cristo, você precisa também tomar essa atitude, pegar a sua vida e entregar a Jesus. Dizer, como um dia eu disse: Deus, eu não consigo dominar a minha vida, eu não consigo viver uma vida sem que eu faça besteira, sem que eu peque, sem que eu erre diante de Ti. Eu por mim mesmo, eu não consigo, Deus. Toma a Tua vida, toma a minha vida nas Tuas mãos. Cuida de mim. Me guarda, me protege, me prospera, me ilumina. Enche-me com Teu Espírito Santo para que eu possa suportar as dificuldades que irei passar, porque sem o auxílio do Espírito Santo, irmãos, corremos um grande risco. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o inimigo terá poder de fazer maravilhas, e muitos acharão que é o Senhor operando no mundo, e não vai ser. Só o auxílio do Espírito Santo para discernir todas as coisas e de ninguém ser discernido, diz a palavra. Então você tem a grande oportunidade de, neste momento, ter a atitude de Maria, ficar aos pés de Cristo, aprender dele e saber que ele tem sempre o melhor para nós. Você tem a chance de
hoje confessar o nome de Jesus, aqueles que ainda não confessaram, e dizer: Senhor, ensina-me o caminho a qual eu devo andar. Está escrito na palavra, em referência, o pai ensinando ao filho. E se você quer ser filho de Deus, então deixe o Pai Celeste, ensinar o caminho a qual você deve andar. Mas para ser filho de Deus, diz Romanos 8,14, diz: mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. João 1,12 diz: vim para os meus e os meus não me aceitaram, mas todos quantos me aceitaram, falando de Jesus, esses foram feitos filhos de Deus. Tem uma condição para ser filho: precisa Jesus ser o Senhor da sua vida. É isso que Deus quer para mim e para você nesta noite, que tenhamos atitude de ficar aos pés de Cristo, buscar aprender e praticar a palavra do Senhor.